Uma mulher cansada de brigar decide terminar um relacionamento que já vinha desgastado há anos. Ela respira fundo, cria coragem e fala para o marido: "Eu não quero mais continuar assim." E vem a resposta dele, fria, calculada e certeira: "Se você sair de casa, eu vou tirar as crianças de você. Você nunca mais verá os seus filhos." E agora eu pergunto para você: isso é só uma briga de casal, uma briga de separação? Ou isso pode ser considerado uma forma de violência psicológica pela Lei Maria da Penha? Eu sou César Freitas, advogado militar, criminalista com atuação em todo o território nacional. Siga este perfil, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, ache e compartilhe com alguém que você conhece que está passando por uma situação como essa. Existem ameaças que não deixam marcas no corpo, mas elas deixam marcas na mente. Isso mesmo. E o mais perigoso dessas ameaças é que muitas vítimas nem percebem que estão sendo destruídas emocionalmente. Hoje eu vou mostrar para você como esse tipo de ameaça ele pode ser interpretado pela justiça. Eu vou explicar o que a legislação brasileira mais atualizada entende como violência psicológica. Eu vou mostrar para vocês onde muitas pessoas acabam errando durante uma separação muito conflituosa. E principalmente, porque frases ditas no calor emocional podem gerar consequências sérias dentro de um processo. Fique comigo aqui até o final e você vai entender. Existem aqui detalhes importantes que quase ninguém percebe e é exatamente aí que muita gente se complica. Eu contei para vocês aqui uma história hipotética. Pode ser que nessa história hipotética você seja a mulher, a vítima, e você seja o homem, o agressor. Nessa história hipotética pode também ter uma situação de falsidade. Uma mulher que seja supostamente vítima e você ser supostamente o agressor. Não é isso que eu quero dizer para você, porque existe a defesa dos dois lados, tanto da vítima quanto do agressor. Não deixe passar o tempo, não perca a oportunidade de atuar na sua defesa. Eu quero contar para vocês as situações muito parecidas com essas que eu acabei de comentar. Casos que chegam ao Poder Judiciário sem identificar ninguém, mas situações reais. Uma mulher estava tentando sair de um relacionamento. Um homem que era muito controlador. Durante anos, ela ouviu frases como: "Sem mim, você não consegue viver. Ninguém vai acreditar em você. Se me deixar, eu acabo com a sua vida." Existem palavras pesadas como essa, sem dúvida nenhuma. Mas quando essa mulher criou coragem, resolveu falar sobre a separação, o discurso mudou. O foco passou a ser para os filhos. E aí começaram as ameaças. Vou pedir a guarda total, vou dizer que você é uma pessoa desequilibrada, eu vou fazer as crianças te odiarem. Agora preste atenção numa situação como essa. O problema nem sempre está nessa frase isolada. O problema está todo o contexto. Por quê? Na repetição, no medo criado, na intenção de controlar emocionalmente a outra pessoa, que é que entra o ponto jurídico muito importante. A Lei Maria da Penha prevê a violência psicológica nesses casos, como uma forma de violência doméstica. A legislação fala sobre essas condutas que causam dano emocional grave, diminui a autoestima da mulher, controla o seu comportamento, manipula as suas ações, humilha diante de outras pessoas, ameaça e limita a sua liberdade. Isso mesmo, a lei trata disso. E dependendo da situação concreta, essas ameaças envolvendo até os filhos podem entrar exatamente nesse cenário. Além disso, existe previsão específica no Código Penal sobre a violência psicológica contra a mulher. Esse crime, ele foi
agora considerado incluído no artigo 147b do Código Penal. E a ideia central é punir quem causa dano emocional à mulher através de ameaça, de humilhação, de isolamento, de chantagem que prejudica a sua saúde emocional ou a sua autodeterminação. A pena pode chegar, sim, à reclusão e multa. Agora veja como uma situação como essa fica muito perigosa. Muita gente acha que, por meio de uma separação, pode dizer qualquer coisa. Já que vão se separar mesmo, eu posso dizer qualquer coisa. Não pode. Tem que ter cuidado com as palavras, porque a mensagem de WhatsApp, os áudios, os prints, as testemunhas, tudo isso vai entrar dentro do processo de investigação. E aqui entra um ponto que ninguém percebe. Às vezes a pessoa acha que ela está sendo pressionada emocionalmente, mas o processo pode enxergar aquilo como uma intimidação psicológica. E existe uma outra situação muito grave. Quando os filhos são usados como um instrumento de vingança, nesses casos, de forma até emocional, isso vai gerar discussões sérias sobre a alienação parental. Exatamente quando um dos cônjuges tenta colocar o filho contra o outro. Isso é alienação parental e vai impactar diretamente na disputa sobre guarda. Ou seja, o problema não é só apenas o que você quis dizer. O problema é como essas frases são interpretadas dentro desse contexto de provas que estão sendo levantadas nessa investigação. Isso muda o cenário. E sabe o que mais chama atenção nesses casos? Muitas vítimas permanecem em silêncio porque acreditam que ninguém vai levar a sua palavra a sério. Mas o dano psicológico, ele existe. O medo constante está presente. A ansiedade, a depressão, o pânico de perder os filhos, a dependência emocional, tudo isso vai destruindo a pessoa de forma lenta. E deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que ameaçar tirar os filhos de alguém pode destruir emocionalmente uma mãe? Comente neste vídeo. Você que está assistindo agora, comente, faça um comentário. Eu quero ouvir a sua opinião. Agora, eu preciso, depois do seu comentário, que você preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Isso é onde muitas pessoas, certo, acabam se perdendo. Nem toda discussão, nem toda discussão, dura ou pesada, ela vai configurar o crime. Nem toda discussão vai configurar o crime. Nem toda fala agressiva automaticamente vai gerar uma condenação. O direito, ele trabalha com as provas, com o contexto, com a repetição, com a intenção, com a consequência emocional. Por isso que cada caso precisa ser analisado com responsabilidade. Existe um erro gravíssimo que muita gente comete: transformar os filhos em arma emocional. Não faça isso, nem você, mulher, vítima de uma situação como essa, e nem você, homem, supostamente o agressor. Às vezes é até a mulher que não quer encerrar o relacionamento e usa dos instrumentos da Lei Maria da Penha para atingir o seu ex-marido que pediu a separação. Não é isso que nós estamos tratando aqui, mas eu só quero dizer que essa possibilidade, ela também é real. E a defesa, nesses casos, ela deve ser estratégica e técnica, certo? Transformar filhos em arma emocional é um erro grave de qualquer um dos cônjuges, de qualquer um dos dois. Quando isso acontece, o conflito ele vai deixar de ser apenas a questão da separação. Ele vai entrar num campo extremamente delicado, certo? Nas questões jurídicas, inclusive com medidas protetivas, investigação criminal, disputas familiares agressivas, ingresso de psicólogos, de assistentes sociais para poder acompanhar essas visitas, tanto no ambiente da vida da mãe quanto no ambiente de vida do pai. E aqui fica uma reflexão importante. Às vezes a violência, ela não começa simplesmente ela vai começar com o medo,
com a manipulação e com a sensação de aprisionamento emocional. E isso destrói as pessoas em silêncio. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: separações difíceis existem o tempo todo. Conflitos familiares existem o tempo todo. Mas usar o medo, a ameaça emocional e principalmente os próprios filhos como instrumento, como arma de controle, pode gerar consequências extremamente sérias no campo jurídico. Informação é proteção. Conhecer esses limites pode evitar danos emocionais e jurídicos enormes, certo? Mas eu quero que você entenda o seguinte: se esse vídeo trouxe a você alguma reflexão, compartilhe. Tem muita gente vivendo numa situação obscura, situações parecidas como essa, sem entender o que está acontecendo e sem saber o que fazer. Me diga, comente esse vídeo. Você acha que a justiça brasileira está preparada para lidar com essa violência psicológica? Se você quiser continuar entendendo temas jurídicos complexos como esse, de forma clara, direta, mais uma vez, siga este perfil, acompanhe os nossos próximos conteúdos, porque consciência jurídica pode evitar, sim, tragédias pessoais. Informação nunca substitui, muito importante isso, a informação ela nunca vai substituir a defesa técnica individualizada. Eu coloco nesse vídeo aqui uma situação contextualizada, que pode sim aplicar ou não ao seu caso concreto, mas a defesa técnica individualizada ela precisa ser exercida. Informação não substitui essa defesa técnica. Cada processo, cada caso precisa ser analisado dentro da sua realidade. Mas entender esse risco, entender essa situação, já muda muita coisa. Siga este perfil,